Bom, a minha missão é ser o mais breve possível para explicar para vocês o que é o Stories 10x e por que ele é tão poderoso, na minha opinião, inclusive é uma das ferramentas de marketing mais poderosas que a gente tem na atualidade. O que é o Stories 10x? Ele é uma técnica, é um jeito que aumenta em até 10 vezes o impacto do seu Instagram. E muitas vezes quando a gente fala em Stories e aumento de impacto, as pessoas acham que é número de views. Eu não estou falando de número de views, não. Aumenta também o número de views, mas eu estou falando de mais venda, mais interação, mais engajamento, mais clique para os seus vídeos, para o seu podcast, para o seu conteúdo, mais gente assistindo as suas lives, mais gente respondendo as suas demandas que você faz durante o Stories, mais crescimento de seguidores, mais gente sendo atraída para o seu Instagram. Eu vou fazer o seu Instagram explodir de resposta. É um volume que vai até incomodar da quantidade de respostas que você vai receber em relação ao conteúdo que você produz. Explodir de gente querendo te seguir, explodir de gente te admirando, explodir de gente que gosta do seu trabalho, que gosta do que você faz. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada aqui. Então eu separei pessoas que têm muito seguidor já, como por exemplo, Kátia Damasceno usa Stories 10x, Pedro Sobral usa Stories 10x, Érico Rocha usa Stories 10x, Tio Uli usa Stories 10x e vários outros influenciadores grandes estão usando. E também separei pessoas que estão começando ainda e já estão ganhando dinheiro e crescendo com Stories 10x. Então eu vou deixar aqui algumas histórias para você dar uma olhada, o poder da história que eu estou falando e logo depois eu volto explicando como é que funciona. Você vai inclusive poder experimentar um pouquinho do que o Stories 10x tem a oferecer com um exercício que eu vou te explicar no vídeo de hoje ainda. Basicamente, em resumo, a gente aplicou isso no meu Instagram. E ele aumentou em quase 10 vezes o número de visualizações que a gente tinha antes. Então o Stories 10x para mim é um potencializador de campanhas de uma coisa que já funciona, você coloca, pluga lá, ele vai potencializar, na minha opinião. Potencializou os meus resultados, eu acredito que pode potencializar os seus resultados também. Eu fui uma das primeiras cobaias, isso mesmo, cobaias do Stories 10x. E eu juro pra você, eu bati 25% de cliques nos meus stories. E a gente começou a fazer a sequência fechada por tema. A Isa pensava num tema e começava a fazer os stories de acordo com aquele tema. E a gente fez 8 vendas em 3 semanas. Pode parecer pouco, mas pra gente que tava praticamente sem vender nada, começou a vir aquela luzinha no fim do túnel, começou a ver que o negócio podia dar certo. Cara, ali era o caminho, assim. E as seguidoras nunca interagiram tanto comigo, né? Elas lotaram o meu inbox. E a partir delas terem lotado o meu inbox, eu consegui utilizar o método Spin para fazer a venda por direct também. Primeira coisa que eu acho que esse nome, ele tá errado. Deveria ser Mentoria 50x. E não fica achando que é só sobre views esse negócio, tá? Porque o grande poder é você realmente engajar a tua comunidade em torno aí dos teus stories. Para resumir aqui, a minha experiência foi muito boa, adorei demais, de verdade mesmo, recomendo, faria de novo, estou pensando em botar algumas pessoas do meu time para fazer, e qualquer coisa que o Ladeirinha fizer eu tô dentro, porque o cara é brabo. Então nós somos o primeiro Instagram a testar na prática os Stories 10x. E é claro que a gente teve muitos resultados. Quando eu apareci, a gente estava com cerca de 200 mil, 300 mil visualizações. A primeira vez que o Leandro testou aí, a gente já conseguiu dobrar esse número de visualizações. E aí ele foi testando várias técnicas aí, conseguimos chegar em pouquíssimo tempo a mais de 1 milhão de visualizações diárias ali nos stories. E aumentou não só as visualizações, mas as interações, as perguntas, as enquetes, as caixinhas. Gente, eu cheguei a ter 70 mil reações em um único dia. E nunca mais eu consigo zerar essa caixinha de pergunta aqui, né? Vou colocar o print aqui para vocês verem. A gente teve 52 vendas no orgânico, 100% orgânico, sem anúncios, somente usando os stories em menos de 24 horas. A gente conseguiu, inclusive, traquear, né, rastrear essas vendas também usando os aprendizados do Victor lá, do Victor dentro dos stories 10x. Então esse foi o resultado que você está vendo aí. 52 vendas em menos de 24 horas, com faturamento total de R$ 12.829,96. A gente programou um Stories 10x para o dia 30 e às 6 horas da tarde a gente começou. Das 6 à meia-noite a gente vendeu R$ 2.400.
E no outro dia, a gente conseguiu fazer um faturamento de R$12 mil em um único dia, que foi o nosso recorde até o momento. A nossa média de vendas, ela subiu de 1.200 para R$3.000 por dia. Tá aqui o resultado para vocês, tá aqui na tela. E as nossas mensagens também estão na tela para vocês. Subiram de 30 mensagens por dia para mais de 100 mensagens diárias. E eu comecei a aplicar o Stories 10x, olha a quantidade de pessoas que começaram a clicar. Eu tive 84 cliques no último Stories que eu coloquei, para levar a galera para minha aula gratuita. Olha só a diferença de uma aula gratuita antes do Stories 10x e depois do Stories 10x. Pela primeira vez em mais de 80 semanas, a gente conseguiu colocar mais de 100 pessoas ao vivo comigo. Mas tem um efeito colateral aí do Stories 10x. Se você aplicar ele, você vai ter que passar o dia inteiro respondendo direct, vendo reação, clique no link, a galera perguntando o seu método, como funciona, se você tem um produto. É impressionante, você vai ter que passar literalmente o dia inteiro. Depois que eu fiz a técnica do Stories 10x, o negócio mudou pra caramba. Eu comecei agora, eu só fiz 2 vezes. Então, olha só como é que tá o meu inbox. Esse aqui foi o que eu fiz ontem. Ó. Tem que ir deslizando aqui. Isso aqui é tudo interação com o conteúdo que eu postei no Stories. Eu já fiz 2 vendas com R$0 de tráfego. Pô, muito bom, né? 2 vendas R$0, assim, em um dia de trabalho. Bom pra caramba. E meu produto tem um ticket um pouco mais elevado, não é desse produto baratinho, não. Então eu achei bem legal. E a interação foi muito boa. Mas não adianta também falar, né? É bom mostrar, né? Aqui, ó. Essa aqui foi o resultado de vendas lá do Stories que eu fiz ontem. E além dessas pessoas que eu selecionei para falar aqui para vocês nesses vídeos, todo dia eu recebo mensagens como essas aqui sobre o Stories 10x. Dá uma olhada. Cara, eu abro meu Instagram, alguém falando, usei o Stories 10x, bombou. Leandro, tá bombando. Leandro, tanto que eu vendi com o Stories 10x. Leandro, tá aqui. Literalmente, você começa a implementar hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui a 6 meses. Você implementa hoje o Stories 10x. Hoje mesmo o seu Instagram já começa a ficar 10 vezes mais eficiente. Para quem que o Stories 10x vai funcionar? Para você que é produtor digital, para você que tem um e-commerce, para você que é influenciador, para você que é professor, para você que é especialista, para você que é empresário. Qualquer pessoa que usa o Instagram de maneira comercial, para ganhar dinheiro, de maneira profissional, pode usar o Stories 10x para explodir. Agora, como que eu descobri o Stories 10x? Para quem não sabe, para quem me conheceu hoje, está me conhecendo nesse vídeo, eu sou sócio da Kátia Damasceno, influenciadora, sexóloga, ela tem um canal no YouTube e tal, e ela ensina muitas mulheres questões de autoestima, sexualidade e tal. E ela também sempre foi uma pessoa de palco, gostava muito de estar no público e tal. E ela tinha uma peça de teatro que a gente viajava o Brasil inteiro, era bombado. Aí, quando veio a pandemia, a Kátia não podia mais estar no palco, não podia estar no teatro, não estava viajando, não tinha mais contato com as pessoas, com aplauso, coisas que deixavam ela muito feliz. E a Kátia entrou em depressão mesmo, ficou um período mal, assim, chateadíssima. E aí, quando ela entrou em depressão, ela não produzia mais stories, porque antes do Stories 10x, a Kátia produziu stories igual todo mundo, aparecia, falava aqui na câmera, filmava um negocinho, era aqueles stories normal dela. Só que aqueles stories normais dela, num perfil de 6 milhões de inscritos, trazia muito faturamento pra gente. A gente vendia muitos cursos, a Kátia vende cursos online, ela tem um curso de ginástica íntima, né? Então, trazia um faturamento bacana. Quando ela entrou em depressão e parou de fazer, a gente perdeu muito faturamento orgânico do Instagram da Kátia do dia a dia. E aí, meu Deus, ficou 2 em depressão, ela e eu, né, vendo minhas vendas caindo, né, junto com ela. A gente é sócio, mesmo negócio e tudo. E foi quando eu falei pra ela, Kátia, beleza, não tem como você aparecer no Instagram, você tá chateado. Mas e se, ao invés de aparecer com o seu rosto, você aparecesse em texto? Para você é de boa, é tranquilo? Talvez seja até uma terapia você conversar com a sua audiência, porque você não pode estar no palco, mas você pode estar em contato, porque ela precisava, não era de palco, ela precisava de contato real com as pessoas, ela precisava ouvir das pessoas. Então, quando ela fazia o stories normal, ela não ouvia nada de ninguém, ela só fazia os stories. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui para avisar para vocês que vai ter live tal dia. Oi, gente, tô aqui para avisar para vocês que meu curso tá aqui. Ela só aparecia para dar recados, é assim que a maioria das pessoas, né, faz. Ou então aparecia para dar uma aula. Ah, gente, vou dar uma dica. E aí a gente inverteu as coisas. Eu falei, Kátia, você vai ter essa proximidade que você tinha com o seu público
pelo Instagram. Você vai poder conversar de verdade com eles. Foi até quando eu li um livro do Seth Godin, que é o livro Tribos, que ele falava, cara, um grande líder, ele tem que estar próximo do seu liderado ao ponto de ouvir ele. Então o que acontece? Era igual a TV, né? A gente estava tratando o Instagram como a gente tratava a TV. Como é que a TV faz, né? Um comunicador, né? O Faustão, o Luciano Huck, fala e você ouve e não tem muita volta. Às vezes até tem no Instagram um inbox, né? Então as pessoas falam, mas ele não estava sendo arquitetado para ser uma de completamente bilateral. E aí eu vou explicar exatamente como é que a gente fez isso com a Kátia. Eu falei, Kátia, você vai parar de aparecer no Instagram, mas você vai aparecer escrevendo, só que você não vai criar o conteúdo. Que loucura, né? Quem vai criar o conteúdo é a sua própria audiência, não é você ditando regras, né? Igual a gente fazia antes. Eu vou ensinar aqui 3 dicas de tal coisa, eu vou mostrar o meu dia, sempre sobre eu, sempre sobre a Kátia, eu reorganizei a parada aqui. Mais importante do que a Kátia é a comunidade da Kátia. Com a estrutura que eu vi lá no livro do Seth Godin o que eu percebia? Um grande líder, ele está tão próximo do seu liderado ao ponto de estar no mesmo andar do que ele. Não está em cima do liderado. Ele é só um líder, mas ele está ali junto, que você consegue até ver com muito mais verdade o que a sua comunidade pensa e como ela conversa. E a gente criou uma estrutura e a gente botou para rodar baseado no embrião. Nem era Stories 10x na época, era só um embrião. Para você ter uma ideia, na época, os stories da Kátia batiam mais ou menos uns 300 mil visualizações. No primeiro dia que a gente fez esse embrião, bateu 700 mil visualizações. Depois de um tempo a gente fazendo e replicando as coisas, a gente chegou a bater 1 milhão de visualizações. Isso é um dos Instagrams mais fortes do Brasil em visualização. Você vai ter gente que tem 10 milhões de inscritos, tem influenciador gigante que não batia isso. Por quê? Porque existe uma engenharia social que a gente criou que aumenta brutalmente o interesse das pessoas e a interação das pessoas com o algoritmo. Então a gente juntou as duas coisas, tanto interesse real das pessoas quanto interação do algoritmo. E foi assim que eu fiz. E aí o que acontece? Eu estava num grupo de mastermind e publiquei esse resultado. No grupo do Érico Rocha, no Plat. Falei, Érico, dá uma olhada nisso aqui. Mandei pra galera, não, pô, Érico, mandei pra todo mundo. Dá uma olhada nesses números aqui. Publiquei lá no grupo. E aí, ninguém falou, meu Deus, isso é muito forte. E você tá num grupo de alta performance e a galera quer testar. Aí o Érico falou, cara, tem como a gente fazer isso com o meu Instagram também? Será que é replicável? E aí, a gente tentou fazer com o Instagram do Érico no primeiro momento. E você acredita que falhou? Não funcionou tão bem? Não funcionou tão bem de primeira com o Instagram do Érico. E aí ele falou, cara, eu acho que a gente ainda precisa entender mais metodologicamente o que você está fazendo, porque foi feito muito no talento seu e da Kátia ali, comunicando com aquelas pessoas. Como é que você transforma esse talento numa coisa que é replicável por qualquer pessoa? E aí eu sentei com o time do Érico, não foi nem com ele. E a gente fez um primeiro teste, dando nome para cada uma das coisas que a gente fazia. O que eu fiz? Eu fiz um download da minha intuição, meu cérebro. Ele sabia fazer algumas coisas. Eu sei muito sobre dispositivo de como gerar interesse, como atrair as pessoas, como engajar as pessoas. Eu sei fazer isso naturalmente. Mas eu não tinha nome para as coisas, eu não tinha organização para as coisas. E eu fui com a equipe do Érico organizando. Então eu fui dando um nome para quando eu quero que a pessoa faça esse tipo de coisa aqui, que vocês vão ter. São 35 dispositivos ao total de engenharia social. Então eu fui dando nome para cada um deles e organizando numa sequência em que é fácil de ser replicada. Quando eu fiz isso no primeiro momento com o time do Érico, aí funcionou. Aí o cara saiu de 7 mil visualizações para bater 25. Aí ele saiu, às vezes, de um número de interações por dia de, sei lá, 30, 40, para mais de 1000. Ou seja, saiu de 30 pessoas te mandando inbox por dia para mais de 1000. No Instagram da Kátia já teve dia que a gente recebeu 70 mil respostas em um dia. 70 mil pessoas mandando inbox. Por isso que eu até falo, cuidado ao usar o Stories 10x, porque aí você tem que saber até organizar ali as abas do Instagram, porque você nunca mais consegue
dependendo de como se você usa para suporte e tal. E é lógico, a gente está falando do Instagram que tem 6 milhões de inscritos, né? Mas o meu é muito comum bater mais de 1.000 por dia. Olha só o que eu estou falando, o poder disso. Mais de 1.000 pessoas entram em contato no Instagram por dia. Hoje eu acabei de ver o do Nelson, que é um aluno aqui do Stories 10x, 200, um perfil bem menor do que o meu, 220 respostas por inbox no dia. E tem uma técnica, e daqui a pouco a gente vai entender, dentro do Stories 10x, que você pega cada uma dessas respostas e transforma em venda. Mas aí daqui a pouco eu explico como é que faz isso. Eu só estou explicando aqui agora um pouco da história de como aconteceu. Na época que eu estava testando isso, o Sobral também se interessou. E eu falei, Sobral, por que você não testa isso? Você vai ser minha cobaia. Teve até o depoimento dele aqui. E aí eu fui testando junto com o Sobral. Então eu testei com contas grandes primeiro, e funcionou. Aí, eu tenho meus alunos do Venda Todo Santo Dia, que é meu curso. E tem minha audiência, as pessoas que me seguem no meu Instagram. Eu resolvi fazer uma imersão. Falei, galera, eu quero ensinar isso para vocês. E eu fiz uma imersão para saber se ia funcionar. E funcionou para a pessoa. Então, funcionou para os grandes, funcionou para os meus amigos, depois funcionou para a minha audiência, para o meu público. Normal, vocês viram os depoimentos, né? Vocês viram as histórias que eles contaram aqui. E aí, nessa imersão, eu expliquei todos os dispositivos e mais, eu analisei. Isso aí é uma das coisas mais interessantes da imersão, porque a gente ensinou para as pessoas e eles tentaram botar em ação. Me lembrou o time do Érico a primeira vez. Não deu certo. Logo em seguida, a gente analisou de outras pessoas. Tem várias análises, tem análise de todos os nichos. O que a pessoa fazia errado. Depois que eu mostrei, cara, isso aqui você entendeu errado, é só alterar aqui. O resultado que essas pessoas tiveram pós-análise chegou a, sei lá, 6 vezes melhor do que antes da análise. Então tinha gente que fez o Stories 10x e não vendeu nada. Depois da análise vendeu 7 cursos, né? Esse caso é uma pessoa que tinha um curso, de R$1.000 o curso. Tem o histórico aqui da Marta. Cara, ela atendeu 12 pessoas no inbox e vendeu 7. Usando o Stories 10x. E o Stories dela, cada vez mais uma máquina de transformar coisas simples em conversas profundas com a audiência dela. E o melhor, sem dar um trabalho mirabolante, incrível o tempo todo, porque quem cria 90% do conteúdo é a própria audiência, não é você que tem que criar. Você vira, usando o Stories 10x, você vira só um curador, você direciona a atenção das próprias pessoas. Quem cria, mesmo quem escreve 90% do todo, a sua audiência, e aqui você vai entender como. Eu vou entrar aqui agora para a parte mais específica do conteúdo, de como é que o Stories 10x é distribuído. O Stories 10x, a primeira coisa que a gente entendeu é que o que traz um fluxo de atenção para as pessoas é uma especificidade. Então, quando você está com a atenção dispersa, igual a maioria das pessoas cria conteúdo, o conteúdo não gera tanto interesse. Então, se no mesmo dia eu falo de café da manhã, comida, depois eu vou falar de exercício, daqui a pouco eu vou começar a falar sobre foco, daqui a pouco sobre meus estudos e tal, a energia está dispersa. Ninguém está tão atento assim em você quanto você imagina. Mas quando você cria uma atenção em torno de algo, as pessoas geram atenção. Então, a primeira coisa que a gente descobriu é que os stories funcionam muito melhor por tema. Então, a gente não cria stories soltos. Stories soltos é um jeito infantil, né? Aleatório de se criar stories. A gente cria stories por tema. Você pode até, no meio do tema, colocar alguma coisa que quebre um pouco o clima ali e tal, tá tudo certo. Mas o tempo todo, o dia inteiro, aquele é o tema do dia. Então, com a Kátia era muito comum a gente ter, sei lá, só o dia a dia dela, e agora não, a gente tem o dia de falar de menstruação, por exemplo. No meu caso aqui, o dia de falar sobre conteúdo, o dia de falar sobre autoestima. Eu fiz um dia que era autoestima para empreender, era só esse o assunto do dia. E todo mundo envolvido, porque as pessoas que queriam saber as histórias de autoestima baixa de outras pessoas, queriam saber a minha história sobre meus problemas de autoestima que eu tive, como dicas para como resolver a autoestima, e aí especialista em autoestima entrando no assunto e dando dica também, todo mundo em torno daquilo, durante um dia inteiro. Então é um dia de muita atenção para quem se interessa pelo assunto autoestima. É um dia de muita atenção para quem se interessa. Então a primeira coisa que eu entendi é que a gente no Stories 10x trabalha com foco por sequências por temas, e a gente chama de sequências aditivas. A gente vai adicionando novos dispositivos para ir trazendo mais interesse, mais interesse, mais interesse. E aí as pessoas vão cada vez se interessando mais
pelo assunto daquele tema, em vez de ficar aquele stories disperso e monótono, igual, e que às vezes ele é chato, o stories normal, sem usar o stories 10x, ele é chato para a audiência que te acompanha, que já enjoou do seu dia, e é chato para você que fica pensando, meu Deus, o que eu posto hoje? A minha vida não é tão interessante, minha vida é um saco, eu não consigo, eu não sou interessante, eu não tenho o que falar todo dia, eu não tenho ideia todo dia. E não tem mesmo, porque é impossível. Agora, com Stories 10x, se precisar, você tem ideia todo dia, porque a ideia não precisa de mim, de você. Vem do seu público. Essa é a genialidade do Stories 10x. Então, qual que é a base do método? Primeiro, sequências por temas aditivos, e aí tem vários tipos de sequência. A gente vai ter sequência de caixinha, que é a mais comum, que a gente até gosta de usar mais para o dia a dia, mas não é o grande segredo. Tem a sequência por tema mesmo, e tem a sequência de cobertura de evento, que é quando você ou vai viajar ou vai para algum evento. Então são só 3 tipos de sequências dentro da estrutura do Stories 10x. Sequência por tema, sequência de caixinha e sequência de cobertura de evento. Você só precisa saber disso. Aprendeu essas 3 tipos de sequência, te garanto que seu Stories já vai começar a ficar mais interessante. Depois, a gente tem os dispositivos. São 35 dispositivos de engenharia social. Ou seja, a gente sabe quais são os elementos, ou então quais botões dentro das pessoas, ou dentro do algoritmo, ou dentro da forma como as pessoas usam o Instagram, a gente sabe fazer com quais botões apertar ou para o algoritmo entregar mais ou para as pessoas se interessarem mais. Então são 35 dispositivos. Eu vou demonstrar alguns desses 35 dispositivos para você. Um dos dispositivos que a gente chama é o combustível extra. Esse é um dispositivo mais focado até em algoritmo, mas também sempre tem pessoas dentro, né? Quando você começa a fazer uma sequência de stories, quem precisa distribuir para você é o Instagram para os seus próprios seguidores, não é? Mas e se você tivesse um lugar externo que levasse essas pessoas para dentro do seu Instagram? Como, por exemplo, sua lista de e-mail. Vamos dizer que você tem uma lista de e-mail. Como, por exemplo, um canal de Telegram. Como, por exemplo, um evento. Como, por exemplo, uma live. É muito comum, ao final de uma live minha, eu vou fazer uma live, logo em seguida eu falar, galera, eu vou fazer uma sequência de stories sobre o assunto tal. Então corre lá para ver. Então aquele stories que teria pouca audiência, de repente vai ter mais. Dependendo da sua audiência, muito mais. Já aconteceu de eu estar numa live, ou até num evento presencial. Às vezes você é palestrante, às vezes você está num evento. Já aconteceu de eu estar numa palestra e ao final da palestra falar, galera, se você tem uma dúvida sobre o assunto tal, eu acabei de mandar um stories que eu vou tirar dúvidas de vocês sobre isso. De repente, esse evento que eu palestrei tinha 2.000 pessoas. De repente, 2.000 pessoas não estavam indo para o meu Instagram para me seguir. Olha a diferença. Gente, me siga no meu Instagram. Não, 2.000 pessoas que se interessam sobre o assunto da palestra que eu estava, foram lá para responder uma enquete que eu fiz. Eu queria saber o que vocês acham em relação a isso. E todo mundo vai saber, todo mundo que está no evento vai saber a resposta dessa enquete. Por exemplo, é uma ideia, né? Então, olha só, eu peguei um combustível extra. Do nada eu trouxe um monte de gente para engajar no meu Instagram. E o que acontece? O Instagram olha o algoritmo e fala, de repente muita gente está vendo isso. Então eu vou entregar para mais gente ainda. Já chegou, tem gente de ter entrega de 30% das pessoas assistindo o Stories. 30% quando usa o combustível extra. Então esse é um dos dispositivos. Um outro dispositivo que funciona como mágica é o desafio com análise curta. Esse foi o que Sobral usou, eu usei várias vezes. A Isadora, que é a nossa aluna do Stories 10x, que participou da imersão, usou. Você pega e fala para sua audiência assim, você manda um Instagram, gente, hoje eu vou fazer análise, por exemplo, teve um aluno nosso que era desenhista. Eu vou fazer uma análise dos desenhos de vocês. Me manda o print do desenho que você fez, que eu vou analisar. Então, o que você fez? Você fez um desafio, ou seja, faz um desenho. Desenho um Wolverine, era o caso dele lá, né? E aí eu vou analisar os pontos de melhora do seu desenho. O traço não está assim, isso aqui podia ficar melhor. Então imagina, a pessoa está quase dentro do Instagram dela oferecendo, você está oferecendo, né, quase que uma consultoria ali para os seus seguidores. E eles, de uma maneira, também estão oferecendo conteúdo para todo mundo, porque quando você analisa o dele, você vai tirar o print e todas as outras pessoas vão ver e tirar muito valor daquela análise. É muito comum no meu Instagram eu falar, galera, hoje eu vou analisar títulos de copy. Me manda o seu título que eu vou
analisar ele e reescrever de um jeito mais atraente. Meu irmão, todo mundo quer uma análise minha. Então, de repente, 1000 pessoas me mandam títulos de copy. E eu reescrevo e mostro que sei fazer copy. Então, é uma chance de eu mostrar até a minha habilidade. A Isadora, ela falou, gente, tira uma foto do seu filho amamentando, ela trabalha com amamentação de bebês e tal, que eu vou falar quais são os erros que podem estar na pega. Então, de repente, nossa, todo mundo. Então, acabei de mostrar 2 dispositivos ultra poderosos. Vamos dar mais um aqui nesse vídeo ainda, um outro dispositivo super poderoso, é o do HotSeat, que é parecido com esse da análise. O Sobral fez esse da análise também, inclusive, né? Ele falou, ó, aborda alguém para você oferecer o seu serviço de gestor de tráfego, que eu vou dizer se sua abordagem foi boa ou ruim. E aí o Sobral usou com outro dispositivo combinado. Inclusive a gente ensina no Stories 10x a combinar os dispositivos, que é o CTA com contexto. Quando ele fazia, o Sobral antes fazia lá o CTA para as aulas dele, de tráfego, ele chegava e falava, gente, hoje 4 horas vai ter live, arrasta para cima, e era isso. Dessa vez não, ele fez primeiro o desafio, mais análise curta, fez várias análises, gerou uma puta tensão para aquele assunto sobre como é que se aborda um cliente. Depois que ele abordou o cliente, estava todo mundo muito interessado naquele assunto, porque foi criando muita consciência, muito contexto, muita dúvida. Ele foi gerando conteúdo, as pessoas também foram brincando, rindo. Criou-se uma conversa naquele Instagram, em que quem está gerando a conversa são os próprios seguidores. E aí ele falou, gente, a gente está gerando já muito valor aqui nesses stories, mas eu vou fazer uma live hoje explicando os 3 pontos que a maioria de vocês aqui erraram. Se vocês quiserem assistir essa live, arrasta para cima, vai ser tal hora. Aí deu 10 vezes mais resultado do que o normal. Por isso que deu aquele resultado, porque ele usou uma sequência por tema e ele usou os dispositivos. Eu dei aqui 3 dispositivos, que é o CTA com contexto, a análise mais desafio, o combustível extra. Só que eu criei, ao longo do tempo, com o trabalho da Kátia, 35. Tem uns dispositivos que a gente criou lá, só para você, a gente pode até citar o nome dos dispositivos, mas aí não dá para vocês aprenderem só com o nome. Tem que ter explicação para você entender como é que funciona e principalmente exemplo. Quando eu dei o exemplo do Sobral, talvez ficou mais palpável para vocês. E lá no curso do Stories 10x, além do exemplo, vocês vão ter os prints dos stories e das sequências das pessoas que fizeram sequências mais assertivas, sequências que deram muito resultado, que venderam muito, que engajaram muito. Então fica aí, vai ter sequências da Kátia, vai ter sequências minhas, tem sequências dos nossos alunos, tá tudo do tio Uli. Então tem muita sequência muito legal, muito interessante lá. E algumas perguntas que sempre me fazem. Funciona para quem tem poucos seguidores? Se você tem poucos seguidores, você não vai ter o resultado de 200, 300, 1000 pessoas te entrando em contato com o inbox. Mas você tem uma grande vantagem. Como você tem pouca gente, você tem mais tempo para tratar com cada uma das pessoas. E aí você consegue fazer essa interação ser ainda mais próxima, mais pessoal, e a tendência é que a conversão em venda seja maior. E aí, com conversão em venda, você vai aprender a reinvestir para crescer. Então você vai ficar pouco tempo com poucos seguidores, caso você faça o uso correto da ferramenta, né, da técnica. Então funciona, a gente tem vários alunos com poucos seguidores, de gente que tinha 700, 800, 1000, 5000, 3000 seguidores, deram certo. Então funciona desde para você que está bem no iniciozinho mesmo, para gente que é médio também, 60, 70, 80 mil seguidores, e tá, às vezes tem gente que tem 80 mil seguidores e está desengajadão também, né? É o meu caso, meu Instagram tem 175 mil seguidores, mas ele atinge, pô, você pega minhas lives, tem 10, 15 mil views. Às vezes você pega gente que tem 1 milhão de seguidores, vai ver a live do cara, tem 2.000 views. A minha tem menos seguidor e tem 3, 4 vezes mais views. Por quê? Porque eu uso Stories 10x. Então não é só número de seguidores, é como você engaja com eles, né? Mais importante do que isso. Muita gente pergunta também, os seguidores que eu tenho hoje estão desengajados, será que vale a pena começar um novo perfil do zero? O Stories 10x, ele é o remédio para reengajamento, porque quando você usa, ele vai acabar mostrando, vai acabar exibindo, você volta para o início da fila de quase todo mundo, porque o Instagram vai começar a ver, opa, tá tendo mais interação, eu vou mostrar isso para pessoas que não estavam acostumando ver. E quando ele vai mostrar, ele não vai mostrar o mesmo conteúdo que você fazia antigamente, ele vai mostrar um novo jeito de fazer conteúdo. Vai a sua versão Stories 10x. Você pode até, dependendo, começar um novo perfil e já usando Stories 10x. Mas
se você quiser, você pode reengajar o seu atual. Eu só recomendo que mude o perfil mesmo, caso você realmente mudou muito o nicho. Sei lá, você trabalhava com veterinária e agora você está trabalhando com odontologia. Aí não adianta, né? Não vai dar certo. Mas se você só está com um perfil desengajado, o Stories 10x, ele reengaja. Ele tem esse poder. Eu não tenho o tempo todo para ficar nos stories. Funciona para mim? A gente tem uma estrutura lá que você não precisa criar stories todo dia. Inclusive, a gente gosta muito que você crie, espere 24 horas sem criar nada e depois volte a criar. Agora, dependendo da circunstância, você vai querer ficar no stories, eu vou te falar. Porque ele é viciante, ele é envolvente, tanto para a audiência quanto para você. Porque você publica algo e tem muito retorno, muito feedback. Então aquilo traz o desejo de você querer voltar para o celular. Mesmo que você não tenha tempo, você vai arrumar tempo. Porque é muito gostoso. O próprio tio William é um cara que falava, Leandro, parecia que eu falava sozinho. Agora está o tempo todo gente falando comigo. Então eu estou mais tempo no celular, mas é um tempo muito mais produtivo, muito melhor, muito mais gostoso. Porque quando você fica criando e não tem resposta, é isso que estressa, isso é que deixa você mal, não é você que tem que trabalhar. É trabalho. O que frustra a pessoa não é o trabalho sem retorno. O Stories 10x é trabalho com retorno, então você não se frustra, você arruma tempo. Agora, sim, não tem jeito, você vai precisar se dedicar um certo tempo para criar esse engajamento, essa história com a comunidade. Só que você também não tem que ter tanta ideia, que eu acho que é outra coisa que cansa. Chega um momento, quando eu criava sem um Stories 10x, que eu falava, acabou, meu cérebro esvaziou. Eu não sei mais o que falar, eu já falei de tudo. Eu já falei de tudo nessa vida, não tem mais. Eu não tenho mais para onde ir. Com o Stories 10x, você sempre tem para onde ir, porque a ideia das pessoas é infinita, dos seguidores. Ainda não tem um produto, funciona nesse caso? Você não vai ter como monetizar sem produto. Não, é impossível ganhar dinheiro sem ter produto para vender, a não ser que você ganhe com os selos, né, do Instagram e tal, de live, mas não deixa de ser um produto então, né? Você pode usar o Stories 10x para impulsionar o crescimento orgânico que você tem, e inclusive para descobrir, tem um dos dispositivos que é o BI apurado. Por que é BI? É como se fosse um serviço de inteligência para você descobrir, caso você tenha um produto, que tipo de produto é o mais interessante para o seu pessoal, e qual é o melhor jeito de você abordar esse produto quando você for criar ele. Então, eu acho que para quem não tem produto, a grande sacada do Stories 10x é já criar o produto mais assertivo, porque você está mais próximo das pessoas que vão comprar. Quando você só cria conteúdo sem o Stories 10x, você tem uma ideia da realidade. O Stories 10x te dá uma outra ideia da realidade, uma ideia muito mais real. Porque o que você tem na sua cabeça não é o que as pessoas realmente pensam. Com o Stories 10x, você tem acesso ao que as pessoas realmente pensam. Você descobre coisas, por isso que o Abramo falava, bicho, eu descobri coisas que eu não sabia, que eu nem sei se queria saber. O Stories 10x é poderoso. Meu nicho é concorrido e os grandes já dominam o mercado. Vai funcionar nesse caso? Isso é uma grande vantagem para os pequenos. Quando você cria o Stories 10x, você está criando uma comunidade em torno de uma pessoa normal. O grande já não é mais normal. Ele não é mais um de você, né? Tipo, ele é um ser até, tipo, que é muito admirado e tudo, mas não é mais igual a você. Quando você cria o Stories 10x, mesmo sendo pequeno, é como se você estivesse dentro de um evento de uma pessoa grande e lá você cria uma relação de amizade com algumas pessoas. Já aconteceu? O Stories 10x é isso para quem é pequeno. É como se você estivesse dentro de uma comunidade de pessoas que se interessam por um assunto e você começa a dar voz para todo mundo. Tô dando segredos aqui do Stories 10x. O Stories 10x, ele é uma máquina de dar voz para anônimos. Se você é um anônimo e você encontra alguém que dá voz para você, você adora essa pessoa. E como você está dando voz para vários anônimos como você fica o líder dos anônimos. Em pouco tempo você deixa de ser anônimo. E você nunca deixa de dar voz para os seus seguidores, porque eles são anônimos. E eles querem voz. Todo mundo quer voz. O segredo do Stories 10x é porque ele dá voz para a pessoa comum. Ele dá voz para o seguidor. O próprio Instagram, veio com essa proposta, né? Ele dá voz para uma pessoa comum. Aí as pessoas comuns deixaram de ser comuns, porque elas viraram as novas celebridades. E aí ficou sem graça de novo. Aí veio o Stories 10x e falou, não, quem tem que ter a voz é o ser humano comum, normal, médio. Então, o fato de você ser pequeno é até uma vantagem, dependendo do ponto de vista, porque você está mais próximo da pessoa normal, do seu próprio seguidor, mesmo que seja poucos. E ao longo do tempo isso vai crescendo, porque as próprias pessoas vão falando, cara, aqui essa comunidade
ela é interessante. Se você usar os dispositivos, você cria uma comunidade interessante e você deixa de ser pequeno. Aí você vai ter outros problemas, que é problema de gente grande, que é, não consigo dar conta desse tanto. É o meu problema hoje. Eu não consigo. Chega muito inbox todo dia. E é bom também, porque aí você vai ter depois o trabalho de curadoria, encontrar o ouro no meio dessa confusão toda. Tenho vergonha de expor o meu dia a dia. Vai funcionar no caso? Esse aqui é um... Eu não gosto de expor meu dia a dia. É a coisa mais rara do mundo eu publicar uma coisa pessoal ali. Eu publico, às vezes, meu filho. A única coisa que eu não tenho vergonha é o Guto, porque dele eu tenho orgulho. Então eu publico ali meu filho, a maioria das vezes. Mas 90% do meu conteúdo é conversa com a minha comunidade. 90% do meu conteúdo, quem cria são eles. Eu só vou surfando e balizando junto com eles e demonstrando meus valores e às vezes explicando o que eles não estão vendo. Então eu sou um guia deles ali, mas não precisa expor. E às vezes você não precisa expor nem o seu rosto. 90% do meu conteúdo não tem minha cara. Até porque de cara eu não estou tão bom. Mas às vezes você tem a cara muito bonita, você pode aparecer também, não tem nada de errado. Mas não é necessário. E inclusive eu já testei, e até para quem, né, a Kátia, a pessoa tem uma aparência bonita e tudo, funciona melhor em texto do que com a imagem. Por quê? Porque a pessoa para ler o texto e a imagem e o vídeo ela tá vendo automático. E toda vez que alguém para ver o Instagram, o algoritmo demonstra que lê essa paradinha como um interesse. E quando as pessoas demonstram interesse, ele entrega mais. Então, o fato de você não ter paciência para mostrar o seu dia a dia, foto de comida, raiva que eu tenho de gente que mostra foto de comida. Falta do que fazer para mostrar foto de comida o tempo todo. Eu não mostro foto de comida. E meu Instagram é mais bombado do que os caras que mostram foto de comida. A não ser que você seja do mercado de gastronomia, né? Mas o meu Instagram é muito mais bombado. Sem eu mostrar Ferrari, sem eu mostrar prato de comida, sem eu mostrar viagens incríveis. Quando eu viajo eu mostro, não tem nada de errado. É até uma sequência de cobertura que eu faço, mas basicamente é isso. Então os dispositivos que a gente tem aqui, combustível extra, desafio curto com promessa de análise, conversa sem privacidade, dia de hot seat, meta, história com gancho, cultura de resultado, piada interna, pânico pelo conteúdo, ansiedade pela abertura. Nossa, esse pânico pelo conteúdo, a primeira vez que a gente usou, foi absurdo. Tinha gente que ficava sem dormir para entrar num momento específico dentro do seu stories para conseguir uma coisa que é muito relevante para ela. Literalmente a gente fez as pessoas acordarem às 2 horas da manhã usando esse dispositivo. Abertura de carrinho, expectativa pela notificação, alerta para voltar, BI apurado. Nossa, esse para quem não tem um produto ainda, está começando no digital, nem sabe o que vender, isso é a fórmula mágica de você entender o que a sua audiência quer, o que ela pagaria. É como se você tivesse a chance de ter a ajuda do seu cliente para ele criar o produto para ele mesmo. Muito legal isso. Identidade do produto, identidade do comunicador, identidade do consumidor, desabafo. Nossa, como esse do desabafo eu uso e como funciona, hein? Minha Nossa Senhora, é um dos dispositivos mais poderosos. Nomes esquisitos, espetacularização, você sabia... Microinfluência, presente difícil, resposta escondida, tarja de curiosidade. Esse da tarja de curiosidade, ele deixa as pessoas ultra ansiosas. Uma vez eu usei esse de tarja de curiosidade, tinha gente que entrava no meu Instagram 10, 15 vezes por dia para saber a resposta da tarja de curiosidade. Então é por isso que funciona 10 vezes mais, porque as pessoas ficam realmente viciadas em você. Alguém me perguntar, Leandro, o que é o Stories 10x? É um jeito de deixar todo mundo viciado em você. É isso que é o Stories 10x. Nonsense, psicologia reversa, desfecho inesperado, resumo, jogo dos 7 erros, diário e crítica. São 35 dispositivos que você vai usar nos 3 modelos de sequência. A sequência, eu vou até deixar aqui mais ou menos para vocês verem, porque a gente tem, como são 3 sequências diferentes, a gente tem a frequência, cada tipo de sequência que a gente criou tem um tipo de frequência e um tipo de cadência. Então, durante o curso você vai entender como é que isso funciona. Então, tem a gente tem também até a estrutura de uma sequência perfeita. Então, você vai entender que não é só sair fazendo stories que nem louco. Não é só sair filmando o que acontece no seu dia. Não é só sair dando conteúdo. Você pode ser PhD em conteúdo. Você pode ser linda, né? Tem gente que mostra, né, pessoal fit, né, stories lindo. Não engaja tanto quanto
usar os dispositivos. Esses dispositivos são botões, você aperta, a pessoa quer, ela deseja. São dispositivos de engenharia social, não tem como você, a pessoa que te segue, lutar contra isso. É inevitável, por isso que é tão forte. O que você ganha entrando dentro do curso do Stories 10x? Você ganha as aulas, em que eu vou explicar a teoria, então eu vou explicar como é que funcionam as sequências, qual que é o esqueleto de uma sequência perfeita, qual que é a diferença de uma sequência para outra, qual a periodicidade você deve postar, como é que você deve postar, está perto de uma ação promocional, o que você faz, o que você não faz. Então, tem as aulas teóricas em que eu vou explicar também os dispositivos, com um exemplo de cada um dos 35 dispositivos. Depois, a gente também vai passar para você 4 desafios práticos. Tem coisa que você tem que ir lá e botar a mão na massa e fazer. E o legal do Stories 10x é que você não precisa esperar para muito... Tem curso que você compra que demora 1 ano para você conseguir implementar, que é difícil. Stories 10x não, você compra hoje, acabou a aula, você implementa hoje mesmo. E hoje mesmo você vê o resultado. E a gente criou 4 desafios. Ao longo do tempo você pode fazer muito mais, mas tem 4 assim, ó, eu quero que você faça exatamente essa sequência usando exatamente esses dispositivos. Normalmente a gente tem nesses 4, um que é para aumentar o barulho em torno de você e da comunidade, e outros que é para trazer dinheiro mesmo, venda, para você que já tem produto. Você vende roupa, curso online, consultoria, mentoria, sei lá o que você vende, usando o Stories 10x vai dar para usar. Depois você também tem o que a gente chama de análise pragmática, porque você está fazendo stories o tempo todo e não está metrificando. A gente tem uma planilha, você vai ter acesso a essa planilha, para você colocar os dados de quando alguma coisa funcionar muito bem. Por quê? Porque é pragmático. A gente tem um jeito lá de fazer quais são os posts que você está fazendo que dão mais resultado. O que engajou mais na sua comunidade? Se aquilo deu mais resultado, a gente vai para a próxima etapa, amplificação da voz. Concorda comigo? Outro dia eu fiz uma sequência e uma das coisas da sequência funcionou, sei lá, muito mais do que a maioria. Por exemplo, o normal é eu ter, sei lá, 30, 40 respostas por stories. Mas um daqueles stories deu 600, 700 respostas. Tem cheiro de alguma coisa boa aí, não tem? O que eu fiz? Eu peguei essa resposta e criei, a partir dela, um anúncio de stories, criei um Reels, criei um anúncio de carrossel e criei um anúncio de vídeo. Eu sabia que esses anúncios iam funcionar. Um único anúncio desse me trouxe mais de 10 mil seguidores em menos de 10 dias. Porque eu usei a análise pragmática mais a amplificação da voz. Então, o Stories 10x ele é todo amarradinho. Primeiro você tem as sequências por tema, depois você usa os dispositivos, depois você faz a análise pragmática, depois você faz a amplificação da voz. Então, por isso que cresce tanto o Instagram. Tem gente que entra no Stories 10x com 5 mil seguidores, sai com 70. Tem gente que entra no Stories 10x com 800 seguidores, sai com 3 mil. E com muito mais gente. Cara, o Abramo, que é um dos diretores da Hotmart, testou o Stories 10x. Ele falou, Leandro, eu nunca imaginei. O meu Instagram, eu fiquei assustado. Nunca vi nada parecido, porque do nada um monte de gente que nunca nem falou comigo, ou gente que, assim, amigo meu de faculdade veio falar comigo. Não era nem de trabalho, porque os amigos seguiam. Tinha gente que não falava comigo há mais de 10 anos, veio falar, por causa do poder dos dispositivos do Stories 10x. E aí você usa o amplificador da voz. E a gente também tem uma aula que a gente ensina a metodologia de transformar esse interesse genuíno de pessoas que estão chegando no seu inbox, porque o segredo do Stories 10x é a DM, é o inbox do seu Instagram. A gente faz com que as pessoas te mandem inbox. Essa é a essência do negócio. O seu inbox lotando, a gente vai aprender nessa aula de inbox lucrativo a identificar qual dessas pessoas tem mais potencial de compra. Porque não tem como, se você usar o Stories 10x, falar com todo mundo. 1000 pessoas por dia, 300 pessoas por dia, não dá, você não vai conseguir atender 300 pessoas por dia. Às vezes se você é pequeno, vem 20 por dia, até dá. Mas ainda assim, seria melhor se você tivesse critérios para entender qual dessas pessoas está mais pronta para comprar o seu produto. Uma vez que você identifica isso, a gente tem um script, um roteiro, um jeito de conversar para que a pessoa se abra para o problema, para que você resolve, para que ela se sinta segura com você, que ela se sinta confortável com você, e só depois que ela se abrir, estiver segura e confortável, você entra com a possibilidade de oferecer o produto, mas ela já vai estar desejando o produto antes. Na maioria das vezes, quando você usa a técnica do inbox lucrativo,
a pessoa pede para comprar o seu produto antes de você querer oferecer para ela. Esse é o poder dessa aula do inbox lucrativo. Então o Stories 10x ele é todo amarrado. Você vai fazer a sequência por tema, depois você vai usar o dispositivo, depois você vai fazer análise pragmática, depois você vai fazer amplificação da voz e durante todo o caminho você está tratando as pessoas no individual, no inbox e fazendo venda demais. Mas muita venda. Quantas pessoas tinham produtos que eram bons, mas não conseguiam vender? E o melhor, depois você usa as descobertas dessas conversas para inbox e melhora o seu vídeo. Quantas vezes a gente pegou aluno que estava achando que o cliente queria um tipo de coisa e ele queria outro. Aí ele identificou isso, mudou o vídeo e o produto decolou. Comum também. Então, qual é a minha proposta para vocês? As aulas com toda a teoria do método, 4 desafios, a planilha completa com a análise pragmática, a aula de metrificação de resultados, que a gente descobriu que, cara, não adianta só você estar vendendo aqui e não saber. Então, o Vitor, que é especialista em métricas aqui, criou uma aula para você saber quantas vendas os seus stories estão fazendo, ou seus reels, né? E aí você vai saber exatamente o número de vendas. E você vai ter também acesso ao print de várias sequências dos alunos que aplicaram, inclusive minhas também. Então você vai ter os exemplos de sequências vencedoras, de sequências que engajaram, de sequências que venderam, de sequências que geraram conversa, de sequências que fizeram as pessoas adorarem participar daquela comunidade. E eu já fiz uma pesquisa sobre quanto que deveria custar um curso mais ou menos como esse, e eu tive a triste surpresa de que não tem nada parecido no mercado de marketing digital. Não tem. Não existe nenhuma estrutura tão simples, replicável e poderosa quanto o Stories 10x. Mas eu consegui comparar com outros cursos de um monte de gente que ensina até coisas que eu discordo completamente, que te deixam louco, tendo que publicar o tempo todo, tendo que ter um monte de ideia, e calendário, e de manhã tem que publicar isso, e de tarde isso, e segunda isso, e terça isso, e quarta é o dia da limpeza, e quinta-feira é o dia da não sei o quê, e sexta-feira você tem que mostrar o seu happy hour. Esses cursos, eles vão te cobrar 3, 4, 5 mil reais e te deixar completamente louco e escravo desse negócio. Eu criei um negócio que não custa 3, 4, 5 mil reais e não te deixa um escravo desse negócio e te dá um resultado 10 vezes mais interessante do que esses que você já deve ter testado, já deve ter feito esse curso. Que você, de manhã, tem que mostrar o seu café da manhã, depois você dá uma dica, depois um conteúdo reflexivo, depois... Cara, caríssimo, você tem que ficar trabalhando muito mais e dar muito menos resultados. Stories 10x custa R$1.000, você pode dividir em 12 vezes de 97,43. Simples, ultra eficiente e ainda é barato. Então você tem duas opções. Ou você usa a estrutura que é comprovadamente forte e eficiente, que um monte de gente está usando e está dando certo. Ou então, a partir de hoje, toda vez que você for criar conteúdo no Instagram, toda vez que você for fazer um stories e eu sei que você vai ficar inseguro, ou pensando, eu não sei o que eu devia publicar, ou será que não está legal, ou minha vida não é mais interessante. Toda vez que você pegar o celular para fazer um stories, você vai lembrar, cara, eu podia estar contando com a ajuda do Stories 10x, contando com a ajuda da minha audiência para criar o conteúdo para mim. Porque você nunca vai ser, não importa o gênio. Por isso que o Stories 10x é poderoso. Você pode ter o maior criativo do mundo. Ele nunca vai ser mais poderoso de criar o conteúdo do que a própria audiência. O Stories 10x ele inverte a lógica normal, ele tira um peso brutal das suas costas. Porque quem cria o conteúdo não é necessariamente você, é a própria audiência. E a audiência sempre vai ser mais inteligente do que o gênio criativo mais criativo do mundo. Os grandes influenciadores, e aí eu tirei isso de vários, os grandes influenciadores, ou eles fazem isso de forma intuitiva, né? Eu vejo Carlinhos Maia, Kim Kardashian, elas usam um pouco da base do Stories 10x sem saber. E às vezes eu, analisando como eles faziam, fui fazendo o download e criando metodologicamente o que esses caras fazem intuitivamente para você fazer esquematizado. É muito poderoso o que está diante das suas mãos agora. É uma oportunidade. Eu não arriscaria não pagar para ver. Então, se você quiser entrar dentro do Stories 10x, ter acesso à informação, à técnica, à estrutura, que pode deixar o seu Stories 10 vezes mais poderoso e crescer numa velocidade incrivelmente maior do que o que vem crescendo hoje, eu vou te convidar para clicar no link aqui abaixo e participar do Stories 10x. E se você entrar no Stories 10x, eu vou pedir para você entrar no meu Instagram agora, que eu já estou usando um dispositivo aqui. Comprou o Stories 10x, logo que você entrar, eu quero que você entre no meu Instagram,
abra o inbox e fala: Leandro, entrei no Stories 10x, porque eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você que acabou de entrar no Stories 10x, beleza? É isso, um abraço, bem-vindo ao Stories 10x.